meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Anthony, estou trazendo para vocês mais um vídeo com algumas questões fundamentais de equação da reta. É um assunto que está dentro do tópico de geometria analítica, e este é meu segundo vídeo tratando desse tema de geometria analítica. O primeiro vídeo ele trata dos primeiros tópicos, né, que é o plano cartesiano, a distância entre dois pontos, o ponto médio de um segmento e o barecentro de um triângulo. Agora eu estou trazendo para vocês um vídeo para fundamentar um pouco, para você conhecer um pouco do estudo da reta, né? A equação da reta, o que é o coeficiente angular, o que é o coeficiente linear, onde é que eles se encontram no gráfico, e a equação, dois tipos de equação da reta, a equação geral e a equação reduzida. Esse é apenas um vídeo para fundamentar, para você conhecer um pouco dos elementos da equação da reta, e não para aprofundar. Então, se for para aprofundar, aí os exercícios serão de outro tipo, um nível mais elevado. Então, esses aqui são apenas para você conhecer os elementos da reta, para fundamentar e daí você dar sequência nos seus estudos. Então, se você já estudou função do primeiro grau, você não terá nenhuma dificuldade para compreender aqui os conceitos de geometria analítica no estudo da reta. Então, basicamente aqui é o seguinte: os coeficientes a e b lá na função do primeiro grau, aqui eles serão m e n, e serão chamados de coeficiente angular e coeficiente linear. Aí, vamos primeiro aqui definir o coeficiente linear. O coeficiente linear ele é a medida da tangente do ângulo formado entre a reta e o eixo horizontal, esse ângulo aqui. Isso aqui, a tangente desse ângulo, define o coeficiente angular da reta. Está aqui. Então, a tangente do ângulo θ é exatamente a medida do coeficiente angular, que é, lá na função do primeiro grau, o coeficiente A. Certo? Então, aqui como é que a gente calcula o coeficiente angular de uma reta? E o outro valor do outro coeficiente é chamado de coeficiente linear. Por que coeficiente linear? O coeficiente linear ele vai estar sempre sobre o eixo y, sempre sobre o eixo horizontal. Eu vou esticar aqui um pouquinho. Então, essa reta continua, e no momento em que a reta corta o eixo vertical, esse valor aqui é chamado de coeficiente linear. Linear porque ele vai ficar passeando aqui em uma única reta, né, sobre o eixo y. É o coeficiente linear representado por n. E o m, a gente diz também que é a variação de y sobre a variação de x. Certo? Então está aqui. E para determinar a equação da reta, a gente tem dois tipos de equação. Uma que é a equação geral e outra que é a equação reduzida. Isso vai depender de como você escreve. Então, para determinar a equação da reta é o seguinte: pega essa equação aqui do m e faz a multiplicação dos meios pelos extremos para determinar uma das formas da equação. Lembrando que aqui embaixo do m tem 1. E aí, se eu multiplicar meio pelos extremos, vai ficar y menos y0 igual a m, que multiplica o x menos x0. Então, se você tiver... Então, daqui, se você tiver o valor de m e o valor de um dos pontos, e x0 e y0, você consegue determinar as equações das retas. A forma reduzida ela é como as funções do primeiro grau. Y igual a mx mais n, onde m é o coeficiente angular e n é o linear. E a forma geral é pegar todo mundo e deixar do mesmo lado, né? Igualar a zero a equação. Ou seja, ela fica assim: ax mais by mais n, mais c igual a zero. Quando todo mundo está do mesmo lado, a gente diz que a equação é geral. E quando o y está isolado, ela é a equação reduzida. E a gente vai ver isso através de exercícios. Tá? Então, vamos... Então, vamos à primeira questão, que ele diz o seguinte: determine o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos. Lembra lá, o coeficiente angular é o valor de m. E a gente diz que é a variação do y sobre a variação do x. Então, letra A,
o coeficiente angular é a variação de y sobre a variação de x. Aí na letra a gente sabe que num par ordenado o primeiro valor é sempre x, o segundo é y. Primeiro x, segundo y. Então você vai pegar e fazer as diferenças entre os y. O y do ponto A, 2, menos o y do ponto B, que é menos 1. Dividido por o x do ponto A, que é 3, menos o x do ponto B, que é menos 3. Cuidado quando houver sinais negativos, né? O menos da fórmula e o menos do sinal. Quer dizer, o menos do 1 já, tá? Do número. Então aqui vai ficar 2, faz o jogo do sinal aqui, menos com menos dá mais, e aqui embaixo também, 3 mais 3. Isso dá 3 sobre 6, que simplificando dá 1 sobre 2. Esse é o coeficiente angular, tá? A inclinação da reta. Agora a letra B. A letra B pede para você também calcular o coeficiente angular. Aqui é para você treinar a formulazinha de como se calcula. Então vamos lá. O coeficiente angular aqui vai ser o seguinte, né? M, letra B, M é a variação do y. Aí quem é o y do primeiro ponto? Menos 3. Quem é o y do segundo ponto? 3. Então fica menos 3, menos 3. Agora o x. O x do primeiro é 2. E o x do segundo ponto é menos 4. Não esquece de colocar em parênteses. Então aqui, ó, m, menos 3 dá menos 6. Aqui vai ficar positivo, então vai ficar 2 mais 4, 6. 6 dividido por 6 dá 1. E menos dividido por mais dá menos. Então esse coeficiente angular aqui é 1. E agora a letra C, também determinar o coeficiente angular. Aí m é aí, x do primeiro, 3. X do segundo, perdão, não é x, é y, né? Então, y do primeiro, 2. Y do segundo, menos 2. Dividido por x do primeiro, menos x do segundo. Então, m vai ser 4 sobre 0. Aí você pode achar estranho aqui o seguinte. Lembre-se que não podemos dividir por 0. Então, essa divisão aqui, ela é impossível de ser feita. E quando acontece isso, qual é a explicação para esse fato? A explicação é que a reta é uma reta na vertical. É uma reta que forma 90 graus com a horizontal. Já que o ângulo é a tangente, quer dizer, o coeficiente angular é a tangente do ângulo. Então, repara aqui, ó, se você tem uma reta perpendicular ao eixo horizontal, o valor do ângulo θ é de 90 graus. E a gente sabe que o m ele é definido como sendo a tangente do ângulo θ. Ou seja, o m vai ser a tangente de 90 graus. E a gente sabe que a tangente de 90 não está definida. Logo, este resultado aqui indica que a reta é uma reta vertical, formando 90 graus com a horizontal. Ok? Toda vez que aparecer 0 no denominador, é porque a reta está na vertical. O ângulo é de 90 e a gente não tem definido a tangente do ângulo de 90. Tranquilo? Então, eu vou passar para outra questão. Nessa questão 2, já é para a gente calcular de fato, para dar a equação da reta. Ele não diz qual das equações a gente deve determinar. Então, eu vou deixar as duas para vocês aqui. Lembrando que a equação reduzida, ela é com o y isolado. Y mx mais n. Então, a gente vai determinar essa e depois de achar o resultado, eu mostro para vocês a equação geral. Então, na letra A, vejam bem, lá no início, nós tínhamos o seguinte para determinar a equação da reta. Y
menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. Isso é uma das formas de fazer, tá? Existem outras. Então é o seguinte, o y0 e o x0 é o ponto dado na questão. Aqui. E o m é o coeficiente angular. Quando ele fala declividade, inclinação, tudo isso se refere ao coeficiente angular, o m. Então, o m aqui é 4. Então, eu tenho m4 e a reta está passando pelo ponto 2 e menos 3. Ou seja, esse é meu x0 e esse é meu y0. Tranquilo? Então, fazendo a substituição, o y0 é menos 3, ó, menos 3 entre parênteses, igual o m é 4, o x menos o x0, que é 2. Aí aqui é só desenvolver a equação. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Ó, faz o jogo do sinal, mais 3. E aqui você faz a distributividade. 4 vezes x e 4 vezes 2. 4x menos 8. Trazendo aqui para cima, y. Está vendo esse 3 aqui que está somando? Ele vem para a direita com o sinal de menos. Então, fica 4x menos 8 menos 3. Aí, o y vai ser 4x menos 11. Essa é a equação reduzida. Agora, qual seria a equação geral dessa reta? A equação geral é deixar todo mundo do mesmo lado e igualar a zero. Então, eu vou pegar esse y que está aqui e trazer para a direita. Aí vai ficar 4x menos y menos 11 igual a zero. Essa é a equação geral da reta. Em forma genérica, a equação da reta é ax mais by mais c igual a zero, certo? Aí, cuidado para não confundir quando ele pediu o coeficiente angular. O coeficiente angular ele é expresso, diretamente expresso na forma reduzida. Aí você vê aqui está disfarçado. Aqui vai ser a razão entre o A e o B, ok? E trocar o sinal aí, cuidado. Bom, então vamos lá aqui agora. Essa foi a letra A. Agora a letra B. O que é que diz a letra B? Tem inclinação de 45 graus, ou seja, o ângulo que a reta faz com a horizontal é de 45 graus. E passa pelo ponto 4, 1. Se eu tenho o ângulo, eu tenho o m também, porque o m é a tangente do ângulo, é a tangente do 45. E a tangente do 45 é 1. Substituindo aqui na formulazinha, ou onde você quiser, eu vou fazer essa diferente agora. Eu vou usar a equação reduzida. A equação reduzida é y, m mais n. Então, daqui eu vou achar diretamente, eu vou achar o coeficiente angular. Quem é o y? Ó, o y você vai pegar do ponto, que é 1. Quem é o m? O m você já achou, também é 1. E o x? O x também você pega no ponto, que é 4. Está faltando quem? Só o n. Lembrando que para encontrar a equação da reta, você precisa de m e n. Então, aqui, ó, 4 vezes 1 dá 4. E você traz para cá com o sinal de menos 4. Isso é igual a n. N vai ser 1 menos 4, menos 3. Pronto, nós temos o m e o n. E tendo m e n, nós temos a equação reduzida e a equação geral da reta. Fica y igual a m. Quem é o m? 1. 1 que multiplica x. E o n. O n é menos 3. Então, a equação reduzida é y igual a x menos 3. E a equação geral é só pegar o y e trazer para o outro lado. Fica x menos y menos 3 e igualar a zero. Essa é a reduzida. E essa é a equação geral. Tranquilo? Eu fiz aqui de outra forma, né? A letra A eu respondi de um jeito e a letra B eu respondi do outro jeito.
Lembrando que qualquer caminho você tem que chegar no mesmo lugar, tem que chegar na mesma equação. Bom, aí a letra, terceira questão, ele diz o seguinte: determinar, dada a reta de equação, determine a sua declividade. Quem é a declividade? Quem é que representa a declividade de uma reta? O valor de m. Então a gente tem que determinar aqui o coeficiente angular a partir dessa equação. E lembrando que a equação da reta na forma reduzida é mx mais n. Tá? Então eu só preciso encontrar o m. Ou seja, eu preciso deixar essa equação com o y isolado. Então, 3x mais 4y igual a 7. Eu vou isolar o y, deixá-lo sozinho aqui. 4y igual a menos 3x mais 7. Esse 4 que está multiplicando, ele vai dividir tanto o 3x quanto o 7. Então, fica 3 quartos de x e 7 quartos. Agora, eu tenho o valor de m. O valor de m é o que acompanha o x. Então, ó, com sinal inclusive, o m é menos 3 quartos. Essa é a declividade da reta que foi dada. Uma questão bem simples. Aí, o quarto exercício ele diz o seguinte: determine a equação da reta de coeficiente angular menos 2 e que intercepta o eixo y no ponto A 0, menos 3. Um detalhe aqui é o seguinte: a gente não precisa fazer conta nenhuma nesse tipo de questão. Por quê? Lembra, o coeficiente angular ele vem da interseção da reta com o eixo vertical. O coeficiente angular ele intercepta, perdão, o linear. O linear é o ponto de interseção da reta com o eixo vertical. E esse ponto aqui ele vai ter coordenadas assim, 0 na abscissa e um valor de y, que é o n, 0. Esse y ele representa o n na reta, toda vez que estiver x0, ou seja, tiver x0 é interceptando o eixo vertical. Então, aqui você já tem o m, que já foi dado, menos 2. Eu botei 4 ali, menos 2. E m, menos 2. E o ponto A é exatamente da forma que eu acabei de falar, 0, menos 3. Então, o n é menos 3. Eu já tenho o m e já tenho o n. Se eu tenho o coeficiente angular e o linear, eu tenho a equação da reta, que é menos 2x menos 3. Está aqui. Essa é a equação reduzida. Se eu quiser a geral, é de costume deixar o x sempre positivo. Então, eu trago todo mundo aqui para a esquerda. Fica 2x mais y mais 3 igual a 0. Está aqui. A geral e a reduzida, que é a mesma equação, certo? Só está escrito de outra forma. Está aí mais uma. Então, partindo para a próxima, é o seguinte: qual é a posição da reta R de equação em relação à reta S de equação? Aqui nós temos posição entre retas. Posição entre retas. É o seguinte: duas retas, elas podem ser paralelas, né? Paralelas são retas que não se cruzam, ok? E a gente sabe o seguinte: como se trata de geometria analítica, se duas retas tiverem a mesma angulação, o mesmo ângulo de inclinação, elas serão paralelas. E quem determina o ângulo de inclinação da reta é o m, né? Então, o m de R e o m de S. Se duas retas
tiverem mesmo coeficiente angular, elas serão paralelas. Aqui, para ser paralela, o coeficiente angular precisa ser igual. Outra posição é quando elas são concorrentes. Ó, a concorrência é o caso complementado de ser paralela. Então, se para ser paralela elas devem ser iguais, para ser concorrentes, o M de R tem que ser diferente do M de S. Está aqui. E uma outra posição possível dentro da concorrência é que elas sejam perpendiculares, ou seja, que o ângulo forme 90 graus. Então, se o ângulo forma 90 graus entre as duas, eu já sei, são concorrentes, que os coeficientes são diferentes. Mas, quando eu multiplicar o M de R pelo M de S, esse resultado tem que ser menos 1. Ou seja, um coeficiente é o inverso do outro com o sinal trocado. Você inverte o sinal de um e troca o sinal. Vai dar o coeficiente angular da outra reta. Então, está aqui as três posições possíveis. Paralela, os coeficientes angulares são iguais. Concorrente, são diferentes. E dentro da concorrência, tem o perpendicular. Para ser perpendicular, se eu multiplicar os dois e o resultado for menos 1, então elas serão perpendiculares. Então, agora aqui o seguinte. Tem essas duas equações. A reta R, que é 15x, mais 10y, menos 3, igual a 0. E a reta S, que é 9x, mais 6y, menos 1, igual a 0. Então, para determinar o M de R e o M de S, você tem duas formas de fazer isso. Uma é escrever as duas equações na forma reduzida, ou já partir da equação geral. Quando são dadas a equação geral, o M é a razão entre o valor de A e o valor de B. Isso com sinal trocado, certo? Então, o M de R vai ser o valor de A menos A sobre B. E o M de S também. Isso se as equações estiverem na forma geral. Então, M de R vai ser... Aí, lembrando o seguinte. Quando a equação é geral, nós temos aqui, ó, A na frente do X, B na frente do Y e o C sozinho. E o C não interfere para a gente fazer esses cálculos. Então, o B é 10... E o A, perdão, é trocado, é A, tá? É A menos A, que é 15, sobre o B, que é 10. Simplificando, o M de R vai ser menos, dividindo por 5, dá 3 sobre 2. E no M de S é a mesma coisa. No M de S, o A é 9, então fica menos 9, e o B é 6. Então, o M de S vai ser, simplificando, menos 3 sobre 2. E repara, o M de R é igual ao M de S. Logo, as retas são o quê? Paralelas. Então, R é paralela a S. Ok? Coeficiente angular são iguais. Uma outra forma de você fazer é o seguinte. Eu vou só fazer para uma e vocês fazem para outra. É você deixar a equação na forma reduzida. Como é que deixa a equação na forma reduzida? Isolando o y. Então, eu vou pegar a equação de R e isolar o y. Eu vou deixá-lo sozinho aqui e jogar todo mundo para o outro lado. Vai ficar menos 15x mais 3. Em seguida, eu vou passar o 10 dividindo. Vai dividir o 15 e vai dividir o 3. Como o m está na frente do x, o m é menos 15 sobre 10. Simplificando por 5, isso dá menos 3 sobre 2. Aqui, tá? O mesmo resultado. Você que escolhe aí qual dos resultados é o mais viável de resolver. Então, se através desse aqui,
ou colocando na forma reduzida, tá bom? Então, indo à próxima questão, se as retas, essa já é uma questão um pouco mais difícil porque ela está algebricamente, né? Mas não tão difícil assim. Diz o seguinte, se as retas de equação a mais 3x mais 4y menos 5 igual a 0 e a e x mais ay mais 1 são paralelas. Olha, se são paralelas, vamos chamar essa equação aqui de R. E essa outra equação aqui de S. Bom, se são paralelas, eu já sei que o M de R deve ser igual ao M de S. E eu sei que o M de R e o M de S são calculados da mesma forma. É menos A sobre o B. Menos A sobre B. Menos A sobre B. Onde o A, B e C são os coeficientes daqui da equação geral. O A acompanha o X, né? Então, aqui é A de R e B de R. Igual, aí vai acontecer a mesma coisa aqui, ó, menos o A de S e o B de S, né? Aí, vamos procurar aqui agora, ó, só para deixar as coisas mais simples. Menos e menos. Menos de um lado, menos do outro, né? Então, eu posso deixar isso aí tudo positivo. Então, aqui fica ó, A de R sobre B de R, que é igual a de S menos B de S. Aí, quem é o A de R? O A é o valor que está na frente do X. E qual é o valor que está na frente do X em R? Em R, vou deixar essa reta aqui. Deixa eu apagar isso. Cadê a borracha? Não estou achando a borracha. Bom, eu não estou achando a borracha aqui. Não sei onde está a borracha. Não tinha uma borracha aqui, agora não tem mais. Mas enfim, vamos lá. O A de R. O A de R é o que está na frente do X. A mais 3. O B de R é o que está na frente do Y. 4. Igual. Agora para a reta S. Quem é que está na frente do X na reta S? 1. Quem é que está na frente do X na reta S? Do Y. É o B. A. Agora é só fazer a multiplicação dos meios pelos extremos. Ó, o A vai multiplicar o A. Vai multiplicar o A mais 3. E o 4 multiplica o 1. Fazendo a distribuição aqui, fica A2 mais 3A. E o 4 vem para cá negativo. 4 vem para cá negativo, tá? Bora. Opa. O 4 vem para cá negativo. Então fica 3A menos 4 igual a 0. Temos uma equação de segundo grau, né? Então a gente vai resolver aqui essa equação de segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara. E você pode fazer o seguinte, pode resolver por soma e produto. O A' e o A duas linhas. Você quer dois números que a soma dá menos 3 e o produto dá menos 4. Então isso aqui é menos 4 e 1. Menos 4 mais 1 dá menos 3 e menos 4 vezes 1 dá menos 4. Ok? Então os valores de A que deixam as duas retas paralelas é menos 4 ou 1. Tranquilo? Lembrando o seguinte, toda vez que ele disser que as retas são paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Bom, então aí na próxima questão. Essa é uma questão boa, né? Uma questão muito tradicional envolvendo o gráfico. E outro detalhe é o seguinte, quando ele te dá uma questão dessa, ó, ele já dá dois pontos característicos. Ó. Dois pontos simples. Né? Aí vamos lá. Assinale a alternativa que corresponde à função de acordo com o gráfico. Bom, e se é uma reta, a equação ela é descrita dessa forma. M igual a y igual a mx mais n. Onde o m é o coeficiente angular e o n é linear. O linear a gente já sabe que está aqui sobre o eixo vertical. Então eu já sei que o n é 2. Certeza de acertar essa questão aqui. Ó. N é 2.
Então, qual das retas aqui que tem o N2? Na letra A e na letra C. Opa, então as outras duas já estão descartadas. Ó. As outras três, né? Já descarta a letra B, já descarta a letra D e já descarta a letra E. Você aumenta a sua chance de acerto em 50% só sabendo que o coeficiente angular está na vertical. Agora eu vou descobrir o coeficiente linear. O coeficiente linear, você pode pegar um ponto da reta aqui. Ó. Quais são as coordenadas desse ponto? X é 4, y é 0. Substituir na equação dada e achar o m. Ó, o y vai ser quanto? 0. O m é o que você está querendo descobrir. O m é quanto? O m é 4. Ou, perdão, o x é quanto? 4. O x é 4. É o valor que está aqui no ponto. E o n você acabou de calcular antes aqui, ó, 2. Então, isso aqui vai ficar 4m mais 2 igual a 0. Jogo 2 para o outro lado, sinal trocado. Fica 4m igual a menos 2. M vai ser menos 2 dividido por 4. Simplificando, o m vai dar menos 1/2. E agora você volta e substitui. Y vai ser, quem é o m? Você acabou de calcular, menos 1 sobre 2x. E o n, 2. Então, aqui, ó, a equação da reta, vejam, isso está na letra B. Ele escreveu de outro jeito, foi o seguinte, y igual a menos x sobre 2 mais 2, que é a mesma coisa. Um outro detalhe que eu esqueci de falar é o seguinte, é sobre a inclinação da reta, né? Se a reta estiver neste sentido, o m é positivo. Se a reta está nesse sentido, o m é negativo. Exatamente como a gente tinha feito aqui, ó, negativo, tá? Então, a gente já consegue prever o sinal antes de calcular. E sabendo algumas coisas antes de fazer o cálculo, você consegue saber se seu caminho está indo bem. Né? Se eu sei que o m ali tinha que ser negativo, se eu achasse um valor positivo no resultado, algo estaria errado. Aí eu teria que voltar e fazer a conferência de todo o processo. Então, indo para mais uma. É uma questão no mesmo estilo. Agora, para definir aqui a questão do sinal, dos valores dos coeficientes A e B. Ó, ele trata aqui, ó, f de x, ax mais b. A diferença entre essa escrita e essa é só as letras. Né? Eu estou dizendo aqui que A e B, A seria o coeficiente angular, B seria o coeficiente linear. E aqui a gente usa M e N. Então ele está perguntando aí, o gráfico abaixo representa a função. Assinale a alternativa correta. Bom, quanto aos sinais, o B é o coeficiente angular. E o coeficiente angular aqui está aqui embaixo. Ó. Ele está abaixo da horizontal. E abaixo da horizontal estão os valores negativos. Logo, o B é um número menor do que 0. E como eu tinha falado na questão anterior, se a reta tem essa inclinação de um avião subindo, o A é positivo, o M, o coeficiente angular, é positivo. Então, você tem A positivo e B negativo na letra E. Certo? Questão bem simples. Agora aqui, a questão 10 é a saideira da gente. Né? Estou extrapolando aqui o tempo de vocês. Então, é o seguinte. O gráfico da função f de x igual a mx mais n passa pelos pontos. Assinale o valor de m mais n. Olha, ele deu 2 pontos e está perguntando qual é o valor do coeficiente angular mais o coeficiente linear, m e n. Ou seja, você vai ter que calcular os dois. Como ele deu 2 pontos, isso retoma o primeiro exercício que a gente fez. Quando são dados 2 pontos, você consegue calcular o m. E o m, lembrando que é a variação de y sobre a variação de x. E a variação de y vai ser o y do primeiro ponto, vou pegar aqui o y do primeiro, 2. Menos o y do segundo ponto, que é 6. Dividido por x do primeiro ponto, 4. Menos x do segundo ponto, que é menos 1. Então, o m vai ser menos 4
sobre, aí vai dar positivo, 4 mais 1, 5. Então o m é menos 4/5. Falta o n. Aí o n, ó, você sabe que a equação é y mx mais n. Pegue um dos dois pontos e substitua. Pegue o ponto que não tenha sinais negativos. Eu vou pegar esse aqui, 4 e 2. E substitui. O x vai ser 4, o y vai ser 2. E o m você acabou de fazer, que é menos 4/5. Então, o y é 2, o m é menos 4/5 e o x é 4 mais n. Aí agora, ó, 2 igual menos 4 vezes 4 dá menos 16 sobre 5 mais n. Pegue o menos 16 sobre 5 e traga para cá com sinal positivo. Vai ficar 16 sobre 5 igual a n. Para fazer aqui, ó, é uma soma de fração, mas nesse caso você pode multiplicar 5 vezes 2, 10, e 10 mais 16, 26. Então, o n é 26 sobre 5. E o que ele está pedindo é o valor de m mais n. O m é menos 4 sobre 5 e o n é 26 sobre 5. Soma de fração com denominadores iguais. Repete-se aqui o denominador e soma os numeradores. Menos 4 mais 26 dá 22. 22 sobre 5 é a resposta procurada. E isso está na letra B de bola. Ok? Encerramos aqui um questionáriozinho simples envolvendo a equação da reta. Como eu disse, a intenção é fundamentar e não aprofundar. Isso ficará para outro momento. Então, se tiver alguma dúvida, você pode comentar aí. Se tiver alguma sugestão também. E fiquem no aguardo dos próximos vídeos aí, ok? Então, essa foi uma ficha simples para fundamentar. Depois, nós colocaremos algumas outras questões de nível mais elevado à medida que o tempo for passando. A intenção, primeiro, é você conhecer os principais elementos, conhecer as principais definições. Não adianta partir para uma questão mais difícil se você não sabe ainda os conceitos iniciais. Tá? E a intenção aqui é essa, é fundamentar. Aprofundar é outra história. Ok? Bons estudos e até a próxima, se Deus quiser.